8h08, começou hoje a campanha eleitoral no rádio e na televisão. O primeiro bloco no rádio já foi ao ar a partir das 7 horas da manhã. Hoje dia de candidatos aos governos estaduais, ao Senado e às assembleias legislativas. Depois, na hora do almoço, tem outro bloco no rádio. Na hora do almoço tem o primeiro bloco na TV. À noite tem o segundo bloco na TV. E ao longo do dia, mais de 70 inserções que vão surgindo no meio dos intervalos comerciais e são considerados muito importantes pelos partidos políticos. Afinal de contas, a gente consegue, quem quer, né, consegue se prevenir dos blocos maiores. Das inserções é mais difícil. E amanhã começam as propagandas para presidente da República e para deputado federal. E aí vai assim, alternando um dia lá, um dia cá. A gente vai conversar agora com o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Henrique Neves. Ministro, bom dia, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN Brasil. Bom dia, Rafael, bom dia, Stephanie. Prazer estar aqui. Ministro, de que forma o senhor avalia a relevância ainda da comunicação que partidos políticos e candidatos fazem com o eleitorado por meio desses dois veículos de massa, os dois principais veículos de massa no país, num ambiente hoje bastante diferente em que o digital tem uma presença quase que maciça também na vida das pessoas por meio de um aparelho celular, de um aplicativo de mensagens. Elas podem receber o mesmo conteúdo que está na televisão e outros que não passam imediatamente pelo crivo a que são submetidas as propagandas da TV e do rádio. Esses veículos perderam relevância, especialmente depois de 2018, ou não, ministro? Não, a internet ela tem crescido, ela efetivamente hoje é um dos grandes meios de comunicação social, mas a rádio e a televisão, a internet já passou o rádio, mas a televisão ela ainda é o maior meio de comunicação que existe. Quer dizer, muitas pessoas têm informações através dos anúncios, das inserções, como você disse, serão 70 por dia, e também pelos que é chamado programa em bloco, programa em rede, aquele momento em que todo o país está transmitindo a propaganda eleitoral. E aí, obviamente, quando a propaganda é de presidente da República, é a mesma transmissão para o país inteiro. E em cada estado tem a sua propaganda para governador, para deputado estadual, para senador e aqui em Brasília para deputado distrital. Agora, ministro, meu bom dia também para o senhor. Obrigada pela presença aqui na CNN, justamente falando no volume, né, dessa presença maciça da internet hoje no nosso dia a dia. É claro que a lei não consegue se antecipar e prevenir, né, que essas mensagens falsas. A gente acabou de mostrar uma delas, por exemplo, que com o QR Code do título de eleitor, né, E-título, exatamente, é o nome do aplicativo. Obrigada, Rafael. Levaria os votos para candidato A ou candidato B. É impossível, né, evitar que essas mensagens falsas sejam disparadas. Mas como a justiça pode agir, pelo menos na tentativa de punir as pessoas responsáveis, que haja punição exemplar para evitar novos casos, já que é muito difícil chegar, né, à origem, muitas vezes, dessas mensagens mentirosas? É difícil, mas não é impossível. A vantagem da propaganda no rádio e na televisão é que os partidos políticos têm, vamos dizer, um critério. Eles não vão colocar, obviamente, nenhuma loucura no ar, né? Ao passo que na internet já não se tem essa mesma preocupação, que se deveria ter, porque a gente acha que a internet não é fácil identificar, mas muitas vezes é mais rápido que as pessoas imaginam. E aí a Justiça Eleitoral ela age mediante provocação, seja do Ministério Público, seja dos outros candidatos. Uma vez identificada uma notícia que é falsa ou que está indício que ela é falsa, ela é submetida à análise judicial e se reconhecer ali a presença das hipóteses que permitem a retirada da propaganda, é determinada aos provedores, no caso as Big Techs, para que elas retirem aquela propaganda, aquela veiculação. É muito importante identificar onde está a propaganda, qual é a origem dela, por conta das múltiplas mensagens que são encaminhadas, pode realmente dificultar um pouco, mas o mais importante é agir com rapidez, para que se tire o mais rápido possível o maior número possível de mensagens equivocadas.
Ministro, ontem foi anunciado pela Justiça Eleitoral que nem mais levar o aparelho celular até a cabine de votação vai ser possível. Já não era permitido utilizá-lo, né? A intenção era permitir que ele fosse com o usuário ou usuária até a cabine, mas tinha de estar desligado. E na eleição passada, o senhor bem acompanhou, foi aquele festival de gente filmando, fotografando a urna, dizendo que apertava o voto no candidato tal e a urna direcionava para o outro candidato. Tudo mentira, nada disso comprovado. O senhor acha saudável permitir ou proibir que o celular chegue perto da urna de votação, que ele fique ali com o mesário? O senhor acha que na prática dá para controlar isso e eventuais restrições à posse, ou melhor, ao porte de arma no dia 2 de outubro e no segundo turno, onde houver? O que é que o senhor pensa dessas duas possibilidades? A questão do porte de arma ainda vai ser examinada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eu, particularmente, acho que só deve ter o porte de arma quem efetivamente estiver prestando segurança, falando de forças policiais no dia da eleição. Alguns locais de votação precisa sempre ter uma força policial por perto para evitar qualquer tumulto. A força policial não pode se aproximar da mesa, a não ser que o mesário, o presidente da mesa, convoque. Ela não pode chegar a mais de 100 metros da mesa, a não ser por convocação do juiz eleitoral ou do próprio mesário. Em relação à questão dos celulares, isso está na legislação desde 2002, desde 2009. É uma lei, não foi uma criação, uma inovação do Tribunal Superior Eleitoral, que numa manhã resolveu criar algo e proibir algo. A Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, uma das alterações dela, em 2009, colocou o parágrafo único no artigo 91A, dizendo é proibido portar. E não é só celular, máquina fotográfica, filmadora, qualquer aparelho capaz de captar a imagem. Por que o Congresso Nacional fez isso? Porque uma das formas de venda do voto, aquela história de um pé do sapato e o outro pé eu te entrego, quando você trouxer uma foto da urna mostrando que você votou um candidato X. Então, é uma forma de proteger o eleitor, uma forma de proteger o sigilo do voto. O que existia anteriormente, como foi dito, você disse muito bem, é que em determinado momento chegou a ter uma tolerância de falar, não, você, se tiver desligado, pode ir no bolso, mas hoje, por conta até de todas essas fake news que circulam na internet, resolveu se aplicar a lei como ela está escrita. É proibido portar na cabine de votação aparelho celular, máquina fotográfica, filmador, qualquer outro aparelho capaz de captar a imagem ou o som da votação. Ministro, importantíssimo ouvir a opinião do senhor sobre esse assunto. Eu queria também ouvi-lo acerca de um outro assunto que também vem pipocando no nosso noticiário, que são essas insistentes sugestões que vêm sendo feitas pelas Forças Armadas para as urnas eletrônicas, para o processo, né, eleitoral como um todo. Como é que o senhor vê esse debate? Eu queria que o senhor até voltasse um pouquinho e dissesse como é que o senhor vê a participação das Forças Armadas nessa comissão de sugestões que a Justiça Eleitoral montou para esse pleito desse ano. As Forças Armadas sempre foram grande parceira da Justiça Eleitoral. Não apenas no transporte das urnas, você tem que levar a urna para o interior do Amazonas, não é fácil. Então você tem um helicóptero aeronáutico, o Exército faz uma ponte, a Marinha leva de navio para algumas localidades, sempre para prestar segurança nos locais onde não existe policiamento civil ou militar do Estado. As Forças Armadas sempre colaboraram com a Justiça Eleitoral. E na urna eletrônica, elas foram grandes colaboradores, tanto que o projeto da urna, quando a gente vai lá em 1996, ele foi iniciado com a participação das Forças Armadas. Então foram os técnicos que fizeram a primeira urna eletrônica, tinha uma comissão com bastante gente das Forças Armadas. E de lá para cá, todo mundo que quiser colaborar, a Justiça Eleitoral está aberta. Como foi dito, o código-fonte, que são as linhas de programação, que é o que faz a urna funcionar, ele fica aberto por lei 6 meses. Por opção do Tribunal Superior Eleitoral, esse prazo foi dobrado para 1 ano. Eles estão há 1 ano abertos. Qualquer pessoa que tiver uma sugestão que possa aprimorar o sistema, que possa evitar dúvidas, que possa evitar algum problema, essa sugestão será sempre muito bem-vinda. Agora, as Forças Armadas
são uma das pessoas que fazem essas sugestões. Existem várias outras, como vocês mesmo citaram agora há pouco, as universidades fizeram todo o exame e não encontraram nenhuma inconsistência. O que a gente tem que lembrar é que a eleição, ela não é uma coisa simples de ser feita. Eu, quando eu era só advogado, antes de ser ministro, eu achava que a eleição era muito simples. Quando eu fui para o tribunal, eu vi a quantidade de dificuldades operacionais, de planejamento, de logística para você fazer. A gente chega lá no dia, está tudo pronto para votar, mas aquilo demanda. E aquilo tem fases, tem etapas. Você não pode, de uma hora para outra, modificar um sistema que está dando certo há tanto tempo e falar, agora eu quero fazer tal coisa. Para fazer qualquer coisa, você tem que multiplicar essa novidade por 500 mil, que é o número de urnas eletrônicas. Então, não tem como você fazer grandes modificações de forma instantânea. Agora, toda e qualquer sugestão que possa aprimorar o processo eleitoral, que possa trazer maior segurança, ela será sempre bem aceita. É óbvio que, como muitas pessoas apresentam sugestões, uma pode acabar se sobressaindo e até em determinado momento anular outra que tenha sido feita por outra determinada pessoa. Então, eu acho que é questão de todo mundo trabalhar junto para que a gente possa sempre ter um sistema cada vez mais perfeito. Ministro, a Basília Rodrigues, nossa analista, quer fazer uma pergunta ao senhor também. Oi, Basília. Oi, obrigada, Colombo, Stephanie. Oi, ministro, tudo bem? Muito bom dia ao senhor. Obrigada pela entrevista. O senhor, como advogado, ex-ministro da Corte Eleitoral, eu gostaria de saber como observa esse relacionamento entre o presidente Jair Bolsonaro e o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Na semana passada, várias autoridades, o senhor também estava lá, testemunharam aquele momento da chegada de Moraes ao comando do TSE e um tipo de distensionamento do clima. Estava Bolsonaro, estavam os ex-presidentes, a exemplo de Lula, também no mesmo lugar. Eu costumo dizer, respirando o mesmo ar. Só que ontem, na posse do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já foi ali diferente, né? Não houve cumprimentos, não houve aplausos. O senhor, como um espectador e um agente da Justiça também, já sendo ainda advogado e já tendo feito parte do plenário do TSE, como é que o senhor observa este relacionamento entre estas duas autoridades? Eu acho normal. As pessoas, eu acho que todos têm que ter educação. Por mais que eu possa divergir, isso a gente viveu muito, eu vivi muito no tribunal. Eu entrava para uma sessão com o meu ponto de vista, com o meu conhecimento, talvez errado, mas a minha interpretação da lei, e tinha outros 6 colegas que ou iam divergir ou me acompanhar. Agora, a divergência sempre foi respeitosa e acabou a sessão, todo mundo se encontrava, todo mundo se cumprimentava e seguia em frente. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa, e aí não são só as autoridades, é a população como um todo. A gente precisa manter, vamos dizer, a arte de divergir. Eu posso não concordar com o que outra pessoa fala, mas eu não posso impedir que ela tenha a opinião dela, desde que ela me respeite, desde que a opinião dela seja fundamentada não em premissas falsas, não em alegações estapafúrdias ou, o que é pior, com ataques pessoais. Eu acho que isso é que a gente tem que aprimorar no país todo, para a gente tentar diminuir esse antagonismo, onde fica tudo bem. Se todo mundo pensasse igual, não precisava ter eleição. Era só fazer aclamação. Faz-se eleição justamente porque cada pessoa tem uma preferência. E aí vamos apurar quem tem mais preferência, quem tem a maioria, que será a pessoa que vai ser eleita. Nesse meio tempo, as pessoas têm que saber conviver, têm que saber ter educação e respeito, principalmente não só pelas pessoas, mas pelo próprio cargo, pela própria instituição, que são, afinal, perenes. Nós todos aqui somos apenas passageiros. Henrique Neves, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, advogado, muito obrigado pela atenção aqui com a CNN. Bom dia de trabalho para o senhor e até uma próxima. Igualmente fico à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Bom dia, ministro.